Este é mais um Papo Suprem, da TV Suprem, canal 2 da NET, ou então no YouTube, TV Suprem Brasília. Hoje nós estamos entrevistando Rildo Moraes, que é instrutor de Kiampo. Rildo, o que é Kiampo? Olá, minha querida. Bom, prazer estar aqui com você. Eu vou te responder isso de forma bem clara. Kiampo é uma filosofia voltada para a defesa psicológica, para o equilíbrio interior. Porque não é possível você estar em paz com você se você não entende que você está dentro de um meio. Tá? Nós não estamos dentro de uma gruta no Tibete. Então, para você estar em paz, você tem que entender que você convive com pessoas. E o Kiampo é uma técnica voltada para a defesa psicológica, que é feita em duas partes. Eu me defendo de mim mesmo, de autossabotagens, eu me defendo dos meus medos, dos meus dramas, mas eu também tenho que me defender do outro. Porque as pessoas criticam, porque as pessoas querem manipular, porque as pessoas querem te explorar. Então, isso é Kiampo, defesa psicológica, de si mesmo e do outro. Ah, que beleza, rapaz. Isso está precisando muito nesses tempos, né, Rildo? Você vê, estamos em épocas em que as pessoas gostam de falar coisas bonitas, mas que não é real. Né? Por exemplo, a gente fala de amar o próximo, que é uma proposta fantástica. Mas como amar o próximo se eu não me amo? Você sabe que no Kiampo o conceito de amar o próximo é pautado num outro princípio chamado transbordamento. Eu me amo e o meu amor transborda no outro. Quando eu vejo a minha grandiosidade e também minhas limitações, eu percebo a grandiosidade do outro e as limitações do outro. Aí é mais fácil você amar. Perfeito. Né? Ou seja, aquele negócio de amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, na hora que você está cheio de amor, é que o amor vai saindo para fora, vai transbordando. A partir daí é que você tem condição de atender, de ajudar o outro. De compreender o outro. Compreender. Olha, o que acontece? O Kiampo, ele é muito prático, muito para o nosso dia a dia, e nós temos percebido uma coisa. As pessoas falam de amor. A coisa que eu mais vejo é uma pessoa carente se aproximando de outra pessoa carente. A pessoa dizendo, pelo amor de Deus, me ame. Ela está dizendo inconscientemente, mas é isso que ela está falando. Perfeito. Porque ela não está bem com ela. Aí se associa com outra pessoa que não está bem consigo. Então o Kiampo fala, primeiro resolva dentro de você. Você tem que se aceitar. O Kiampo tem um conceito chamado autoaceitação dinâmica. Eu me aceito, mas eu sei que eu posso melhorar. Porque se a pessoa apenas se aceita, ela começa a aceitar situações que não são boas para ela. Eu sou preguiçoso, mas sou assim mesmo. Não, filho, você pode mudar. Você tem que mudar. Eu nasci assim, vou morrer assim. A famosa síndrome da Gabriela, né? Sabe, não pode. Aceita quem você é. Mas acredite, você pode ser melhor. Você pode fazer mais e melhor. Agora, você tem um limite. Né? Porque eu vejo muitas propostas de, você pode tudo. Sabe o que isso cria? Cria pessoas tensas. Sempre com um projeto, sempre com alguma coisa. Calma. Primeiro, você não pode tudo. Parece cruel, mas é real. Verdade. Você tem um limite de tempo. Você tem um limite de tempo. Não dá para você fazer tudo. Eu quero estudar todos os idiomas do mundo. Não dá tempo. Isso. Você vai parar de viver para fazer isso. Então, calma. O que eu posso falar muito disso? Calma. Né? Andar no silêncio. Fica em paz com você. Para de se comparar com todo mundo. Para de querer fazer o que todo mundo faz. Esteja em paz. Então, veja, a defesa psicológica, o que na primeira instância é resolver conflitos, numa segunda instância é uma aceitação. A aceitação de que somos humanos. Né? Você me disse também que há muito relativo a controle, a palavra controle. Gestão. Não, a palavra gestão, você até me corrigiu. Isso. A palavra gestão de emoções. Como é que é isso, Rildo? Quando a gente fala de gestão emocional, antigamente se usava o termo controle, virou um problema, porque as pessoas pensam assim, então você pode falar o que você quiser, que eu me controlo. Não, aí você vai virar uma estátua, não é essa a ideia. Uma menina até perguntou, mas eu não quero fazer Kiampo, senão eu vou perder as emoções. Não é essa a ideia. Pelo contrário, emoções, a própria palavra, né,
O movimento é o que te movimenta na vida. Agora, as pessoas oscilam demais. Ora está feliz, daqui a pouco está triste. A pessoa diz, eu te amo, amanhã já está com outro. É oscilação demais. Perfeito. Então, a gestão da emoção é diminuir as oscilações. Tem emoções, seja feliz, seja uma pessoa alegre. E também entenda que na vida você vai ter momentos de tristeza. Você pode perder um ente querido, é normal isso, ficar triste. Então, para o campo, é normal ficar triste, é normal sentir raiva. Não tem nada de errado sentir raiva. O problema nosso é que a gente perde o controle. Por exemplo, eu estou com raiva porque aconteceu uma coisa. Mas daqui a pouco eu despejo isso em você. Despejo isso em outras pessoas. Essa é falta de gestão. Sinta as emoções. No momento certo, na hora certa. Sabe, isso me lembra muito luto. Por exemplo, você perde um ente querido, você vai entrar em luto. Certo. Mas é um período. É. E a gestão emocional é isso. Eu vou ficar um período de luto. Tem um início e tem um fim. E tem um fim. Mas tem gente que não tem fim. É. Tem gente que fica de luto a vida inteira. O que é isso? Falta de gestão. Perfeito. Então, gestão emocional é um dos pilares do Kenpo. É isso aí. Tá? Como é que está? O Kenpo vem de onde aqui no Brasil? Como é que está isso aí? Como é que funciona isso? Olha só. O Kenpo ele surgiu na China. É meio impreciso a data, porque o Kenpo é uma tradição oral. Né? Antigamente se falava muito que surgiu no século II, por causa da dinastia Han, que se falava tanto dentro do Kenpo. Recentemente o pessoal chegou à conclusão, alguns estudiosos na China, que o Kenpo surgiu no século VIII ou século X, ou seja, já surgiu algum tempo atrás. Ele surgiu com um propósito inicial, um dos propósitos era preparar guerreiros para combate. Olha que interessante. Perfeito. Preparar mentalmente a pessoa para ir para o combate. Por quê? A pessoa pegava uma espada, mas ela não confiava nem nela. Como é que vai para a guerra? E o que a gente vê hoje? O pessoal pega o diploma e vai para o mercado. Ele não confia nem nele. Vai para uma entrevista, ele não confia nem nele. Então, como que você vai para essa batalha? Então, o que eu preparava, numa certa fase, preparou guerreiros para combate. Isso na China antiga. Aliás, na vida é isso, né? A gente o tempo todo está se preparando para a interação com as pessoas e tudo e tal, que em certos casos vira um combate. Que vira um combate. Por exemplo, a pessoa trabalha em vendas. Quantas vezes você atende um cliente mal-humorado? Perfeito. É um conflito. Bom, eu estou dando um exemplo amplo, mas vamos entrar dentro de casa. Não é todo dia que a sua mulher está de amor. Não é todo dia que você é uma pessoa carinhosa. Isso. Nós sabemos ser chatos. Né? Não sei se você sabe, mas é fácil ser chato. E nós sabemos fazer isso. Né? Então, a relação humana pede alguns conhecimentos. E o Kenpo favorece nisso. O Kenpo favorece. Então ele vai surgir na China, vai tomar outras, inicialmente para combate, vai tomar outros aspectos, vai parar no Japão, ele vai influenciar o Bushido, que é o código de samurai. Então tem influência do Kenpo no Bushido. Com a imigração japonesa, um japonês, né, um Kokashi, ele esteve no Brasil, e eu tive acesso a ele na década de 90, já estava bem velhinho ele. Foi com ele que eu conheci o Kenpo. Então, o Kenpo foi da China para o Japão, e do Japão vem para o Brasil. Tá? Esse foi um caminho. É óbvio que a matriz está na China. Certo. A matriz está na China. Então, eu conheci o Kenpo. Saiu da China, foi para o Japão e veio para o Brasil aqui e depois caiu nas mãos do Rildo. Exatamente. É isso que aconteceu. E para mim foi uma bênção, porque naquela época, Willon, que eu conheci o Kenpo, eu não estava numa fase muito boa. O tipo de relações que eu tinha não eram legais. Sim. Né? Eu vivia na periferia de São Paulo, então assim, amizades bem pesadas. E hoje eu fico imaginando, né? Como que é o fluxo da vida. Porque eu tinha tudo para estar preso. Porque os meus amigos ou estavam presos, né? Um morreu baleado pela polícia, o outro morreu num acidente, drogado. E era o meu grupo. E quando eu comecei a observar aquilo, uma luz se iluminou, Rildo. Assim não, né? Assim não. Aí eu conheci uma pessoa que me levou para o Kenpo, né? E eu comecei a ver o mundo. Dizem, inclusive, que o homem é produto do meio, né?
Pois é. E eu vou te dizer uma coisa. Essa frase faz sentido até um certo ponto. Certo. Lembrando que cada um de nós tem um impulso. Ah, perfeito. Por isso que você vê uma pessoa, às vezes, num meio violento, ele vira um médico. Uhum. E pessoas que vêm num berço dourado viram um traficante. Perfeito. Porque existe um impulso interno também. Existem 3 coisas que influenciam o ser humano. A família, a chamada bagagem interna, que é aspectos seus que não tem a ver com a família, e o meio. Ah, sim. Então não é só o meio. São 3 fatores de 3 influência. fatores de influência. Família, aspectos internos, que isso aqui a gente teria que abordar em um outro momento, e o meio que a pessoa está. Então, o meu impulso interno naquele momento foi assim, não, pode parar com isso. Comecei a me desvincular desse grupo e comecei, olha, naturalmente, me vincular a um outro grupo, que me levou para o Kempo, onde eu aprendi na década de 90. Tá? Então, em 90, eu comecei a me tornar instrutor de Kempo, lá em São Paulo. Tá? Vindo para Brasília, me desvinculei do Kempo, e é curioso porque nisso eu comecei a minha vida independente de uma filosofia. Você veio para Brasília em função de transferência de serviço público? Na verdade, foi um projeto profissional de uma pessoa que acabou não dando em nada, inclusive. Opa. Cheguei em Brasília e não aconteceu o que eu... Mas acabei me virando bem, né? Acabei me contactando com pessoas. Tá? Acontece que em 2000 foi a pior fase da minha vida. Puxa. O pessoal não falava que o mundo ia acabar em 2000, e eu estava torcendo para que isso acontecesse. Eu estava torcendo. Por quê? Perdi um casamento, Nossa. perdi meu emprego, perdi mãe, perdi irmão, tudo em 2000. Então, assim, sem emprego, sem a família, sem os pais, né? Meu pai já estava doente, minha mãe vai falecer. Então, assim, tudo complicou muito. Em 2000, eu achava que o mundo, pelo menos o meu mundo, estava acabando. Rildo, na primeira parte e tal, nós terminamos o nosso período, você estava numa situação muito ruim. O ano 2000 diziam que era o final do mundo e tal, e você estava procurando esse final do mundo. Como é que foi isso? Pois é, estava tão ruim, né, como eu disse, que eu estava querendo que o mundo acabasse, porque acabar o mundo era para mim a solução, resolver meus problemas. Bom, mas o mundo não acabou, né? Então, assim, o que aconteceu? Um belo dia em casa, caiu da minha estante meu caderno de Kempo. Aí comecei a ler, falei assim, poxa vida, tanta coisa que você estudou e não aprendeu, porque se tivesse aprendido, você não estava na situação que você estava. Mas aquilo me motivou a ir para São Paulo, procurar o Kokashi, falar com ele. Ele me disse o seguinte, olha, faz o curso de Kempo em Brasília. Eu falei, ótimo, eu nem sabia que tinha Kempo em Brasília. Ele falou assim, não tem, você vai abrir. Eu estava mal. E com a missão de abrir Kempo. William, eu fiquei 8 anos me organizando emocionalmente. Um desafio tanto. Um desafio tanto. Agora, eu não posso falar uma coisa que eu não estou fazendo. Perfeito. Então eu fiquei 8 anos e em 2008 abri o Kempo. Aí sim, aí começamos o curso de Kempo aqui em Brasília, num formato um pouco diferente de São Paulo, tá? Que aqui são cursos modulares, a pessoa faz módulos. Tá? É isso que eu tenho trabalhado vai fazer 10 anos agora, né? Perfeito. Você falou em gestão de emoções, e eu acho que isso é importante, defesa psicológica, gestão de emoções, falou de luto. Certo. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais a respeito de luto e também uma coisa que fica muito quando a gente perde alguma coisa, além de ter um período assim que a gente fica meio fora de si, que seria essa questão do luto, a questão da mágoa também que fica com relação às pessoas que a gente entende que prejudicou a gente, coisa desse tipo. O que o Kempo tem a nos ensinar sobre isso? Bom, então, olha só, a dor é um processo humano, né? Não adianta fugir da dor. Tá? Essa é uma estratégia que não funciona. Não adianta você querer viver num mundo de Poliana, que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Não é assim. Eu sei que muita gente prefere a fantasia, e é uma escolha. Para o Kempo, sim, você vai perder entes queridos, você vai perder coisas na vida,
Você pode perder o emprego, você pode perder, né, várias coisas. E você vai ter que viver a dor da perda. E é normal isso. Desde que você saiba viver essa dor. É um processo seu. É uma dor sua, que não tem nada a ver com ninguém. Né? Agora, o que acontece é que, às vezes, na perda de algo, o primeiro movimento nosso é achar um culpado. A gente fica com raiva de alguém. É aquela pessoa que faz tudo errado, é demitida depois que achar um culpado pela demissão dela. Não. Sabe? Outro exemplo que eu tenho visto é a pessoa assim, a pessoa me falou, mas meus filhos me abandonaram. Mas é o resultado do que ele fez com os filhos dele. Então não tem nada de errado. A gente tem que entender isso, gente. Que a gente vai colhendo no decorrer da vida. Né? É consequência, né? São consequências. Então vai ter que aceitar alguns processos. Agora, quando a gente tem raiva, e a raiva ela pode ser mais sutil quando ela fica no formato de mágoas. A mágoa é uma coisa que é dentro de você, que se perturba com alguém. No geral você não fala muito sobre essa pessoa, ou não fala para ela, mas nós ficamos carregando mágoas porque as pessoas nos feriram. Wilson, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que você já feriu alguém na vida? Eu acho que sim, claro. É provável que sim. Eu vou te dizer até por quê. Sabe por quê? Porque você é humano, Wilson. Isso. Eu vivo, né? Você está vivo. A gente tenta fazer várias coisas e nem tudo dá certo. Perfeito. Quantas vezes você magoou uma pessoa, até sem querer? Isso. Então, assim, você magoou pessoas, mas as pessoas também te magoaram. Perfeito. E a gente vai ter que organizar isso, que é a gestão. Tem que administrar isso. Tem que administrar isso, gente. Wilson, o dia que eu percebi realmente que eu erro, porque as pessoas não erram, só o outro que erra. Isso. Eu vejo isso, eu percebi isso um dia no trânsito, com um amigo meu que recebeu, ele estava dirigindo o carro, recebeu uma cortada no trânsito, ele começou a buzinar, xingar o cara, ele olhou para mim e falou, você não vai xingar não? Ué, Wilson, não passou 5 minutos, ele cortou uma pessoa no trânsito. Puxa. Eu falei, e agora? Mas aí foi sem querer. Caiu uma ficha. Quando a pessoa erra, é sem querer. Mas quando o outro erra, é maldade. Aí é fácil criar mágoas. Quando eu percebi que eu erro, sim, eu erro. Eu posso magoar uma pessoa, às vezes sem querer, às vezes por querer, inclusive. Perfeito, claro. Mas eu sou humano. Quando eu começo a entender esse processo dentro de mim, eu começo a entender o processo do outro. Sim. Então, a melhor forma de trabalhar a mágoa em relação a uma pessoa é você entender que aquilo que aquela pessoa fez, de certa forma você faz também. Porque somos humanos. É isso. A questão do luto, você falou em luto e normalmente a gente ouve essa palavra luto depois que morre alguma pessoa querida e que é muito usado isso para viúva ou para o viúvo, que fica num determinado período e tal, assim, recolhido e tal. Como é que você vê essa questão de luto? Que eu vejo o seguinte, que às vezes a pessoa fica de luto o resto da vida e às vezes outras pessoas e tal não vivem nesse momento e ficam... guardando para sofrer lá na frente. O luto é necessário? Ele tem um período? Como é que é isso no termo do Quiampo? As tradições antigas, e isso implica até mesmo aqui no Ocidente, sempre valorizou o luto como um momento de reflexão, aceitação da dor, né? Sofre e aceita a dor, mas é um período. Tá? No geral, seriam 21 dias de luto, assim, em certas situações a pessoa se fecha para aquilo mesmo. Tá? Não é ruim. Enquanto a pessoa não viver aquela dor fica suspensa dentro dela. Aí a pessoa não vive o luto, e lá na frente, um outro incidente qualquer, ela desaba. Mas ela está desabando por causa dessa experiência ruim que ela teve. Somaram as coisas. Somaram as coisas. Então assim, viva a dor. Tá? Você é humano, gente. Somos humanos, nós temos que entender que temos dentro de nós emoções, a alegria é uma, mas a tristeza também é uma emoção. E que não tem como fugir disso. Perfeito. Tá? Todo mundo. No caso da mágoa também, você começou a falar a respeito Pois é, da mágoa. E no caso da mágoa, o que é? É entender que somos humanos e que o outro é humano. Perfeito. E eu tenho percebido uma coisa também, sabe, Wilson? As pessoas são todas armadas. Armadas no sentido assim, você não pode tocar na pessoa, que todo mundo é sensível. Às vezes você ajuda uma pessoa e a pessoa fica magoada com você. Por que você me ajudou? O que você quer comigo? Fica parecendo que você é superior a ela, né? Ela então se sente assim. todo mundo sensível. Por isso que você vê tantos conflitos sociais. Tantos conflitos sociais.
Está todo mundo sensível, você não pode olhar para uma pessoa que, ela já vai te enquadrar em alguma lei, ela já vai procurar um advogado, porque está todo mundo sensível. Agora, essa sensibilidade prova o quê? Fragilidade psicológica. Sim. Que é uma coisa ao qual nós nos propomos a combater no Kiampo. A fragilidade. Você não pode ficar à mercê dos outros, muito menos à mercê das suas fantasias. Tá? Então, esse é um trabalho que temos desenvolvido dentro do Kiampo. Perfeito. Hildo, eu também no Kiampo eu vejo a questão da autossabotagem, ou seja, as pessoas têm um determinado meta e elas mesmas colocam pedras no caminho e tal, ficam criando dificuldades. Né? Como é que é isso no Kiampo? Pois é, o Kiampo entende que são processos internos mal resolvidos. O principal processo nosso é a falta de merecimento. Isso vem da infância, normalmente. Então, certas coisas, a pessoa, internamente, não é uma coisa consciente, né? Certo. Ela acha que não merece. Então, ela luta a vida toda por ter aquilo. Mas não adianta ela lutar, porque ela não merece. Você sempre está de acordo com os seus processos internos. Perfeito. O que eu chamo de regras internas. Se eu tenho uma regra que diz que eu não mereço ser feliz com uma mulher, então se eu achar uma mulher que me faz feliz, eu tenho que dar fim nela. E de onde vem essa regra, por exemplo? Essas regras são criadas comumente na nossa infância, ou por percepções do meio, que você ouve alguém falar, ou porque nós cometemos alguns delitos na infância. Certo. Por exemplo, a mãe brigou com a criança, e a criança ela fala assim, eu odeio minha mãe. Daqui a pouco ela entra no processo de, como assim? Odiar minha mãe? Que filho é esse que odeia a sua própria mãe? Então, entra num conflito interno que vai virar uma regra, nesse caso, relacionado com mulheres. Então eu não mereço uma mulher que cuide de mim. Puxa. Porque eu desprezei a minha mãe. Mas desprezou porque você era uma criança, foi só um incidente. Mas fica na mente humana. Então a gente tem que desmontar isso. E às vezes os processos são tão complexos, William, que demora tempo para desmontar isso. Demora tempo. Às vezes demora uma vida toda, né? Uma vida toda, né? Então assim, agora se a pessoa não enfrentar isso, que é o que eu mais vejo, eu faço atendimento, né? Eu sou terapeuta também. Eu uso o Kiampo nos atendimentos. Sim. O que eu vejo de pessoas conflituosas consigo mesmo, mas espelhando o conflito no outro. O outro é o problema. Não é o outro. É ela que é o problema. E ela vai ter que resolver isso. Perfeito. Ela vai ter que resolver isso. Aqui na TV Supra a gente trata muito do autoconhecimento. Eu tenho percebido. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, você falou bastante já a respeito disso, mas um pouquinho mais sobre o autoconhecimento e depois concluísse, porque nós estamos finalmente, infelizmente, chegando ao final da nossa entrevista de hoje. Eu gostaria que você dissesse a respeito de como acessar o Kiampo. As pessoas que têm interesse no Kiampo, que acharam boa essa entrevista e tudo, mas querem saber mais. Como é que faz? Primeiro assim, autoconhecimento, eu aprendi uma coisa. Se uma pessoa diz que autoconhecimento é legal, ela não entendeu autoconhecimento. Autoconhecimento não é legal. Autoconhecimento é útil, muito útil na sua vida. Mas sabe por que não é legal? Porque você vai ter que mexer em feridas, né? Isso. Eu acho interessante que tem pessoas que querem se autoconhecer sua parte luminosa. Eu sei que eu sou uma pessoa maravilhosa. Sim, mas tem o outro lado da moeda. E muita gente sai do Kiampo... A luz e a sombra, né? Muita gente sai do Kiampo na hora da gente mexer nisso. A pessoa só quer o lado bom. Mas o autoconhecimento permite você ver quem você é. E eu vou te dizer uma coisa. Temos sim uma beleza e uma graça em ser quem nós somos. Mas ninguém aqui é santo. Então nós temos aspectos que temos que entender e se resolver. É isso aí. Então, isso é autoconhecimento. Como acessar o Kiampo, Hildo? Olha só, aqui, o Kiampo ele é ministrado no formato virtual. Então, se a pessoa acessar o www.kiampo.com.br, ela vai ter informações sobre o curso virtual. Ou, se me permitir, posso dar meu telefone aqui? Perfeito, claro. Você entra em contato comigo pelo telefone, WhatsApp 61 98583 5360. E agora, William, o curso está mais interessante porque eu estive na China recentemente. Perfeito. Eu ia perguntar para você sobre isso. Estive na China, né? Eu fui convidado para um curso avançado de Kiampo, que foi um curso fantástico. Mudou muito a forma de falar de Kiampo. Então, para quem já conhece, vai ter um ganho. Para quem não conhece, está na hora de se permitir conhecer uma filosofia. Porque o Kiampo, ele é pautado em 48 conselhos.
Perfeito. O Kiampo não tem regras, não tem leis, que para mim foi um susto no começo, porque todo mundo tem uma regra. O Kiampo não tem regra. O Kiampo fala, ó, tem 48 conselhos. E são apenas conselhos, inclusive que eu repasso pelo WhatsApp para muita gente. Tá? Perfeito. Terminamos assim o Papo Suprem de hoje com Rildo Moraes, instrutor de Kiampo. Fique conosco, TV Suprem, canal 2 da NET, TV Suprem Brasília no YouTube, 24 horas no ar.